Segunda Reis, capítulo 7, estaremos lendo 2 versos, os 2 primeiros versos. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aparentemente é uma palavra dura, principalmente essa última parte dirigida, digamos, ao chefe da casa civil do rei, que questionou a palavra do profeta, e a resposta foi essa: verás com os teus olhos, mas não comerás. Na minha exposição desta manhã, eu gostaria de enfatizar algumas coisas, principalmente o fato de que Deus provê, e Deus não depende de celebridades para que as coisas aconteçam, mas Deus trabalha através de heróis anônimos, e nas circunstâncias mais adversas, nas circunstâncias onde não existe nenhuma possibilidade, onde você cessa de tomar qualquer atitude porque você percebe que já não há qualquer atitude que possa resolver. E Deus, às vezes, trabalha assim conosco. Ele deixa que a gente vá até as últimas consequências, para que a gente pare de se mexer e entenda que as coisas acontecem segundo a sua soberana vontade. É Ele quem opera, é Ele quem efetua, é Ele quem abre portas, mesmo nas situações mais difíceis da vida. E é isso que veremos nesta exposição, nesta manhã. Estamos aqui diante de uma narrativa histórica, estamos aqui no ambiente do Reino do Norte, o Reino de Israel. Vocês devem lembrar-se que, depois de Salomão, o reino dividiu-se em 2 reinos, Reino do Sul, com 2 tribos, capital Jerusalém, e Reino do Norte, com 10 tribos, capital Samaria. E aqui estamos no período do profeta Eliseu, o profeta sucessor do profeta Elias, no Reino do Norte. E a narrativa mostra um drama que a nação experimentava. A nação estava rodeada pelos exércitos sírios. É bom que se faça aqui uma diferença. A Síria foi um império, e foi o império assírio que levou as 10 tribos ao exílio. Aqui não estamos falando da Assíria, aqui estamos falando da Síria, que ainda hoje existe como nação. Ela fica ali acima das colinas de Golã, numa posição privilegiada, e Israel hoje tem que ter um sistema de segurança para se proteger, porque enquanto a Síria está na parte de cima, Israel está na parte de baixo. E o episódio desta narrativa é exatamente esse. Israel está cercada pelo exército sírio. E uma das coisas que
se faz numa guerra para minar o moral do povo que está sendo atacado, do povo que está sendo conquistado. Uma das coisas que se faz é você cortar o suprimento de víveres. E se houvesse energia elétrica, provavelmente também, naquela época, cortar o suprimento de energia elétrica. Um povo sem alimento não sobrevive. Um povo sem água não sobrevive. Você é capaz de ficar aí, talvez, uma semana sem se alimentar, dependendo do volume de energia, reserva que você tenha no seu organismo. Mas chegará um tempo que você vai ter de se alimentar. E quando você olha aqui a história, você descobre que o quadro era tão degenerativo que as mulheres já estavam entre si decidindo matar os seus filhos para que os seus filhos servissem de alimento. E se me permite, eu quero fazer aplicações na sequência da exposição, muitas vezes, como igreja, nós acabamos ficando também em situação parecida. Nós estamos cercados de todos os lados. E os alimentos que vêm de fora não nos alimentam. Eu costumo dizer que algodão doce é gostoso, mas não alimenta. E às vezes, para fazer uma criança parar de chorar, você prefere dar um algodão doce do que dar um bom alimento. E eu devo ser sincero nesta manhã, eu também gosto de algodão doce. Ainda mais aqueles coloridos, amarelos, vermelhos, etc., mas não alimentam. Mas é isso que o mundo oferece. E às vezes nós nos satisfazemos com isso e deixamos de nos alimentar com o pão que nutre, que traz saúde, e por isso nos tornamos famintos, chegando à morte e recorrendo a alternativas que não vão resolver o nosso problema. Deixe-me dizer nesta manhã, cristão se alimenta da palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Pão é alimento universal, aonde você vai nas vilas mais longínquas dos mais distantes continentes, você encontra pão. Então, nós estamos aqui nesta manhã por causa de pão. Viemos aqui atrás do pão e sairemos alimentados pelo pão. Essas eram as condições do povo de Israel, cercado, à morte, sem água, sem alimento, a ponto de as mães entre si discutirem sobre que filho matar para servir de alimento, e o rei se ira. Quem esteve aqui esta semana, nós falamos sobre o Estado, e naquela época a religião tinha uma relação direta com o Estado. Você percebe aqui na leitura do texto, quando você vai ao capítulo 6, que Eliseu, o profeta, está reunido com os anciãos. Quando falamos de anciãos, estamos falando de uma estrutura governativa de suporte ao rei. Naquela época, uma estrutura religiosa, claro. Eliseu está reunido com os anciãos e o profeta percebe que o rei estava irado e, inclusive, enviaria um emissário para cobrar do profeta, naquela situação, o que fazer, inclusive ameaçando o profeta de morte. O texto diz
No verso 31 do capítulo 6, disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ou seja, ele ia passar, não sei se conhece a linguagem, ia passar o cerol na cabeça de Eliseu. E aí deixe-me dizer uma coisa nesta manhã também. Deus nos colocou como profetas, aqueles que dirigem a igreja, que governam a igreja, são profetas de Deus. E muitas vezes o inimigo coloca no nosso pescoço a sua espada, até na tentativa de fazer com que nós retrocedamos, com que nós flexibilizemos, com que nós deixemos as coisas andarem do jeito como estão, porque senão nós vamos eventualmente não conseguir avançar nos nossos projetos, etc. Mas cabe dizer nesta manhã, mais uma vez, projetos que nascem no coração de Deus, nenhuma força do inimigo pode detê-los. E não será cortando as nossas cabeças que esses projetos serão detidos. Você olha para os apóstolos, a grande maioria deles morreu sob martírio. E no início, nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos, quantos crentes deram a sua vida? Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E eu posso até imaginar que o inimigo, quando Jesus esteve na sepultura, posso até imaginar que o inimigo pensou: pronto, acabei com essa ideia de se levantar um povo na terra, mas aquilo que Deus propõe, diabo algum pode deter. A obra de Deus segue adiante. E se existe um povo na terra que nunca vai ser detido, esse povo se chama a igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo. Vai cumprir o seu papel até o dia em que essa noiva, adornada, ataviada, bem vestida, sem mácula, sem ruga, será apresentada ao noivo pelo Espírito Santo. É o projeto de Deus. Mas o profeta sofreu essa pressão, inclusive chegou a mencionar, antes de o emissário chegar, chegou a mencionar, aqui no verso 32, diz: vide como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu Senhor? Ainda no verso 33, falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. E o mensageiro trouxe a mensagem do rei, dizendo: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Uma situação absurda. Uma situação sem saída. Com aquela expressão que a gente usa no nosso lindo português, não é? Num mato sem cachorro. Essa expressão quer dizer: não tem saída, não tem solução. É você, como na luta de boxe, não é? É você jogar a toalha. Já levou tanto soco do Mike Tyson ou de qualquer outro lutador, o nariz está todo arrebentado, a testa toda arrebentada, que não dá para continuar a luta. Então, o técnico, o coaching, ele joga a toalha e a luta está encerrada com a sua derrota. Mas eu não venho proclamar derrota para a igreja, eu venho proclamar vitória para a igreja. Porque é o Senhor que luta as nossas guerras.
É o Senhor quem luta as nossas batalhas. É o Senhor quem está à frente dos projetos que Ele colocou no nosso coração. Então nós temos de descansar no Senhor. E o profeta estava tranquilo. Você já experimentou estar tranquilo no meio da prova? Eu acho que é das coisas mais difíceis, né? Mas alguém aqui já entrou nessas montanhas russas? Tem um parque aí chamado Seven Flags, né? Que tem montanhas russas com 7, 8, 9 loops. Quando você entra, até ali tudo bem, mas depois que entrou, depois que o sistema de proteção e segurança veio, te travou, não adianta gritar por papai, não adianta gritar por mamãe, não adianta gritar por Jesus. Você tem que levantar o braço para cima e ficar uhul! O tempo todo, enquanto você passa por aqueles loops todos. Hoje eu não faço mais isso, né? Mas já fiz lá nos meus tempos de 30 anos, né? De 40 anos, cheguei a fazer, mas hoje não faço. Loucura para mim, não é? Saio de lá com a minha espinha quebrada, né? 67 anos, não dá para fazer, né? Mas você consegue ter tranquilidade lá em cima. Pois a ideia é essa. Quando Deus está com você, quando Deus garante a palavra, quando Deus garante o projeto, quando é de Deus a vitória, você tem que aprender a descansar em Deus. Porque Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai te deixar na mão. Descansar. Eu sei que não é fácil, não estou falando aqui que é fácil, não. Ainda mais para pessoas agitadas, pessoas ansiosas, pessoas que são muito dadas à atividade e às vezes apressadas, né? Diz um ditado lá no Brasil, não é, que o apressado come cru e passa mal. E a gente é apressado, quer que as coisas aconteçam de um dia para o outro. E elas só vão acontecer no tempo de Deus. E nós temos de aprender a esperar o tempo de Deus. Então o profeta está tranquilo. Mas Deus não deixa o seu povo sem resposta. Esse é outro ponto que eu quero destacar. Deus não deixa o seu povo sem resposta. Segunda coisa, Deus também não passa mensagens hipotéticas ou use a lei da probabilidade. É uma boa maneira de você discernir se Deus está falando, é se essa palavra ela está no terreno hipotético ou ela está no terreno da probabilidade. Pode ou não acontecer, e geralmente você usa a hipótese, você usa a probabilidade quando você percebe algumas circunstâncias que podem resultar naquilo que seria o desejável. Infelizmente, nós temos muitos profetas de Araque por aí usando esse tipo de recurso. E trazendo, inclusive, confusão às igrejas, e desânimo, e incredulidade, porque as coisas não acontecem. Apelou-se para a lei da probabilidade, e as pessoas não veem as coisas acontecerem, e elas se desanimam, porque os seus pés estão firmados no profeta e não estão firmados na palavra de Deus. Aqui não tem, mas lá no Brasil tem casas de profetas, né? Então, se faz fila na casa desses profetas e tem um momento que esgota o pacote de profecias. E aí o cidadão começa a repetir, depois as coisas não acontecem e só traz confusão para o meio da igreja. Deus não é Deus de probabilidades. Deus não é Deus de hipótese. Deus, quando fala, Deus é preciso. Deus é cirúrgico. Deus é direto, Deus é assertivo, e quando Deus fala, Deus vela para cumprir
a sua palavra. Foi o que ele disse a Jeremias. Eu velo para cumprir a minha palavra. E o profeta, então, mandou a mensagem para o rei. Vamos novamente recapitular. Samaria cercada de todos os lados, com os exércitos sírios. Não tem víveres, ou seja, não tem alimento, não tem água. Sem comida e sem água, um povo não sobrevive. Vamos pôr isso aqui na nossa cabeça, irmãos. E eu insisto nisso porque há uma efervescência no meio eclesiástico que passa essa ideia de que você pode sobreviver simplesmente com aquelas coisas que eu chamo de plumas e paetês, né? Colorido, e você fica assim meio como se tivesse tomado um sedativo para fazer endoscopia. Alguém já fez endoscopia? Eu já fiz algumas vezes, e uma das coisas que eu mais gosto quando faço endoscopia é tomar aquele sedativo, porque eu fico numa nice, assim, né? Numa nice, tranquilo, nem sinto aquele negócio entrar pela garganta e etc. Né? Igreja não é lugar de se aplicar anestesia, porque anestesia é só efeito. Igreja é lugar de se aplicar o bisturi. O bisturi vai lá, vai abrir, vai aonde precisa ser curado e vai curar, porque é o bisturi da palavra de Deus. Então, sem pão e sem água não há sobrevivência. E essa era a situação do povo. Mas o profeta diz, primeiro, assim diz o Senhor. Irmãos, isso é muito sério, você falar em nome do Senhor. Isso é sério. Tem muita gente falando em nome do Senhor, mas é um Senhor qualquer. Mas você usar a expressão como o profeta usou aqui, assim diz o Senhor, você está sendo o ouvido de Deus, para ouvir o que Deus está falando, e a boca de Deus para falar ao povo o que Deus está falando. Assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Vamos parar aqui um pouco. Isso aqui não é simbólico, isso aqui não é uma parábola, isso aqui é literal. Então, que horas são? 11h10. Então eu digo, amanhã, mais ou menos a estas horas, o que significa amanhã mais ou menos a estas horas? Hoje é domingo, amanhã é segunda, então por volta de 11h10, 11h15, 11h20, 11h05, 11 horas, mais ou menos nesse horário. O que ele diz aqui, em outras palavras, é haverá comida em abundância nas portas de Samaria. Ele usa aqui uma linguagem que é a linguagem monetária, e eu poderia aqui, só para ilustrar, dizer que ele poderia estar dizendo, olha, amanhã, a picanha que ontem estava custando $500 o quilo, é meio absurdo, não é? Picanha custar $500 o quilo, mas eu estou aqui usando a ilustração para você entender. Vou até aumentar amanhã. A picanha que estava custando $800 o quilo, ela vai estar custando $2 o quilo. Isso é possível, de um dia para o outro.
Eu ontem disse aqui, usando aquela frase lá do Jornal da Band, em 20 minutos, tudo pode mudar. Mas isso é impossível. Era uma inflação absurdamente louca, porque não tinha comida. Eu não sei se vocês experimentaram aquele período de inflação lá no Brasil, né? Se vocês estavam lá ou estavam aqui, mas eu estava lá naquela época, né? Inflação de 80% ao mês. O dinheiro que você recebia no início do mês não dava para chegar no 10º dia. As maquininhas funcionavam a todo vapor, todos os dias, alterando o preço dos produtos, até que inventaram a tal da URV e que conseguiu finalmente tentar estabilizar a economia. Mas era uma coisa louca, o seu salário... esses dias eu estava olhando a minha carteira, pastor, eu já cheguei a ganhar, olha só, já cheguei a ganhar 10 milhões de cruzeiros. Já fui milionário. 10 milhões de cruzeiros. Está lá na minha carteira, quiser ver. Só que não valia nada. Na época da guerra, na Alemanha, as pessoas iam com carrinhos cheios de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, uma coisa do gênero. Tal era a perda pela inflação do valor do dinheiro. Imagine aqui. E aí você diz que amanhã isso tudo vai ser resolvido. Volto a dizer, quando Deus fala, Deus cumpre. E aí Deus trabalha do jeito dele. Ele dá a direção, ele diz o que vai acontecer, e ele espera que você esteja pronto, mas ele trabalha do jeito dele, do modo dele. E aí, no meio daquela gente toda, tinha lá 4 cidadãos leprosos, e você sabe que os leprosos não podiam conviver com as pessoas normais, provavelmente estavam separados, cumprindo as exigências da lei. Eram anônimos. E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Você às vezes pensa que Deus para agir depende. Como é que era o nome daquele mágico americano aqui que fazia as coisas? Mr. M? Mr. M, esses caras aí. As pessoas pensam que Deus precisa de Mr. M. Deus não precisa, Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo é sustentado pelo poder das suas mãos. Deus não depende de truque. Deus não depende de o profeta ficar lá no Facebook fuçando o seu CPF, a sua rua e não sei mais o que, e depois vir para a igreja dizendo o seu CPF, a sua rua, a sua idade, e você pensa, Deus está falando coisa nenhuma, é um safado, pilantra, sem vergonha, que está usando da manipulação para enganar o povo de Deus. Deus não trabalha dessa forma e Deus não depende disso. E Deus não depende de circunstâncias favoráveis para manifestar a sua glória. E a quem ele usa? Os 4 anônimos, eles tiveram um raciocínio lógico, né? Se ficarmos aqui, vamos morrer. E se a gente for lá para o exército, não é, lá para a área onde estão os víveres, os alimentos, também a gente pode morrer. E eu estou parafraseando. É melhor morrer de barriga vazia ou morrer de barriga cheia? Né? Dizem que as pessoas que estão aí no terminal da morte, não é, antes da execução, lhe é dada a oportunidade de escolher o prato que ela quer comer. O último prato da vida. Né? Eles não pensaram nisso, eles só pensaram em se alimentar. Vamos morrer aqui, morrer com fome, barriga vazia, então vamos tentar, vamos lá. Quem sabe a gente não encontra lá uma comidinha, a gente se alimenta e depois a gente foge, vem para cá.
desconhecidos. Os nomes deles não estavam nos cartazes. E nem os nomes deles foram registrados aqui. Mas foram eles a quem Deus usou para que a palavra do profeta se cumprisse. Eles foram, chegaram lá, e aí eles descobriram que o que Deus tinha de fazer, Deus fez. Deus trouxe uma confusão entre o exército dos sírios, eles começaram a lutar entre si, e depois começaram a se pôr em retirada, e foram-se embora, e deixaram tudo para trás, mais ou menos como está acontecendo lá no Talibã, que os Estados Unidos estão deixando todo o seu equipamento bélico nas mãos dos talibãs. Uma coisa um pouquinho parecida. Foi isso que eles fizeram, os sírios. Largaram tudo para trás, comida, alimento, víveres. E eles entraram lá, comeram. Mas aí eles pararam. Hoje é dia de boas novas. E nós estamos aqui e os nossos irmãos lá perecendo de fome. É hora de a gente voltar lá e anunciar para eles. E aí eu quero fazer uma outra aplicação. Meus irmãos, a igreja só vai crescer se você entender que você tem pão para alimentar os outros. O pão está nas tuas mãos. Hoje é dia de boas novas. Eu escrevi ontem dizendo, há igrejas que não sabem o que é evangelizar, porque elas só ficam pescando em aquário. Eu pergunto, nós temos um campo vasto aqui perto, de brasileiros, de hispanos, de pessoas não crentes, que não conhecem Jesus. O campo está aí. E aí eu uso uma outra ilustração. Como é que a energia chega aqui? A energia chega aqui através de cabeamento. Ela é gerada em algum lugar, e de lá essa energia é distribuída e chega aqui através desses cabeamentos. Ou vamos para uma outra ilustração, a água, como é que ela chega aqui? Ela chega porque ela é captada em algumas dessas represas, é tratada e tem todo um sistema de rede, e essa rede traz a água até aqui. A igreja evangélica é aquela que fica só na represa. Quem quiser ir beber tem que ir na represa. A igreja evangelística é aquela em que os crentes são os canos que levam a água da vida para onde eles estão. Aonde você vive, no lugar aonde você mora, as pessoas precisam saber que você é um servo de Deus. Os seus vizinhos, os seus amigos. Peço licença para contar uma experiência da minha esposa, porque ela é boa nisso, eu sou meio ruim nessas coisas, né? Ela trabalhava no governo do estado do Rio, no gabinete civil, e depois foi transferida para o departamento, para a Secretaria de Justiça, e quando lá chegou, naquele dia era aniversário do secretário. E se tem aquele costume no final do dia de fazer um bolinho, salgadinhos e cantar parabéns. E ela foi participar, e na hora de começar ela pediu licença e disse, posso citar um versículo bíblico? Ele disse, perfeitamente, pode citar um versículo bíblico. E ela citou um versículo bíblico, não sei se orou depois, não me lembro desse detalhe. Orou. Está aqui para ela não me deixar mentir, viu? Orou. E pronto, a festa acabou, e daqui a pouco ela entra no banheiro e está uma senhora lá dentro do banheiro. E essa senhora vira-se para ela e diz, eu fiquei muito envergonhada hoje. E minha esposa pensou, pronto, já vou ser criticada. Já vou ser restringida, ou, para usar uma linguagem de hoje, já vou ser cancelada.
já vão me cancelar. E ela disse, eu estou envergonhada porque eu estou aqui há 16 anos e ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém sabe que eu sirvo a Deus e que eu frequento uma igreja. A senhora chegou hoje aqui sem falar nada, só no ato de citar um versículo e fazer a oração, todo mundo já ficou sabendo da sua história. Eu pergunto, as pessoas sabem que você é crente? Lá na sua vizinhança? Lá no seu trabalho, você chega encolhido e se perguntarem, você vai fazer igual Pedro. Eu nem sei quem é esse homem. Jesus, nem conheço, nunca vi mais branco, preto, amarelo, né? Envergonhado porque o mundo faz uma pressão tão grande que às vezes nós nos encostamos no canto da parede e não apresentamos aquilo que temos, mas nesta manhã o que Deus quer que você e eu saibamos é exatamente isso. Hoje é dia de boas novas e nós não podemos ficar calados. Nós temos de falar daquilo que ouvimos, testificar daquilo que vimos, porque o Senhor continua fazendo maravilhas. Glória a Deus. O Senhor continua fazendo maravilhas. Claro, com tanta comida, o preço foi lá para baixo, né? Mas aí vem o detalhe. Esses homens foram, trouxeram a notícia, e você deve se lembrar que o chefe da Casa Civil, não vou chamá-lo de José Dirceu, tá? Por favor. O chefe da Casa Civil, ele zombou. Verso 2, porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ou seja, não tem possibilidade alguma. Isso é um absurdo. O que você está falando não tem lógica. E aí tem que entender aqui uma outra coisa. Deus não trabalha com a lógica humana, Deus trabalha com a lógica dele. Às vezes você monta tudo direitinho e a gente está num país, né? Os meus colegas americanos do projeto da Samaritan Sports, eles se admiram muito do brasileiro, que o brasileiro é do jeitinho, né? Arruma tudo na última hora. Mas o americano não é. Daqui a 2 anos já está tudo planejado antes, né? Tudo planejado. Mas às vezes você planeja e o Espírito Santo vem e arrebenta tudo e diz, olha, esse não é o meu plano. Meu plano é esse aqui e vai funcionar desse jeito. E você tem de estar atento para ouvir e perceber a voz de Deus. Eu não sei se fizeram planos, eu não sei até porque de um dia para o outro não dá para fazer plano. Como é que vai planejar de um dia para o outro? Mas o homem não creu. E aí veio a palavra dura de Deus através do profeta. Tu verás com os teus olhos, mas disso não comerás. E foi exatamente assim que aconteceu. Quando você lê a passagem, mais adiante, você percebe que o homem do rei tenta pôr ordem. Você já viu gente com fome? Eu estou falando da minha terra, né, do Brasil, né? Aquelas festas de casamento assim, bem populares, né? Tem salgadinho. É bom, né? Salgadinho, refrigerante, tanta coisa. E parece que o pessoal passa o dia todo em jejum, esperando a hora do casamento. Aí, lá vem o garçom com a bandeja, né? E todo mundo voa em cima da bandeja, que é salgadinho voando de um lado para o outro. Uma turma de esfomeados. Já viu gente com fome?
O cidadão estava comendo e o outro tentando conversar com ele, e ele não falava nada. Aí, de repente, o outro perguntou, você tem pai? E ele respondeu, nem mãe. O foco dele era comer. Estava com fome. Imagine gente com fome. Aí você vai por ordem, não, vamos botar fila, né? Fila aqui, como se organiza aqui na Disneylândia, né? Aqui em Orlando, na Disney. Fila aqui, fila B, fila C. Ninguém vai ficar em fila. O povo está morrendo de fome, está matando criança para comer. O povo passou em cima do corpo lá do chefe da Casa Civil. Ele viu os víveres, os alimentos. Ele viu o arraial dos sírios cheio de comida. Viu, mas não comeu. Viu, mas não se alimentou. E não se alimentou porque não creu. Mesmo que Deus abra as janelas do céu, essa é uma pergunta retórica, mesmo que Deus abra as janelas do céu, isso não pode acontecer. E aí eu quero dizer para você, creia. Porque se você não crer, você vai ver, mas não vai participar. Está entendendo? Eu vou repetir. Creia. Porque se você não crer, você vai ver, mas você não vai participar. Porque só participam aqueles que creem. Só participam aqueles que acreditam. Só participam aqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Nós falamos esta semana sobre famílias. A igreja é constituída de famílias. E isso me leva muito rapidamente para aquela situação que Neemias viveu quando retornava com o povo do exílio babilônico para reconstruir os muros. E Tobias e Sambalate, enviados lá pelos moradores de Samaria, tentavam distrair Neemias. E Neemias disse, não poderei descer, porque estou fazendo uma grande obra. Existem aqueles que querem nos distrair. Você não tem que ouvi-los, você tem que ouvir ao Senhor. Mas Neemias não fez só isso. A Bíblia diz que ele percebeu que havia uma distância muito grande entre um e o outro na reconstrução dos muros. Então ele diminuiu os espaços, cada um com a sua arma, trabalhando, mas com os espaços diminuídos, estreitados, de maneira que o inimigo não pudesse passar por ali. E foi uma estratégia que ele usou para trazer segurança à construção dos muros. E eu uso essa lição para dizer, a igreja, o pastor até orou aqui dizendo, a igreja é constituída de famílias. São as famílias que fazem a igreja sobreviver. São as famílias que fazem essa família grande, porque a igreja, a Bíblia diz, a igreja é a família de Deus. Falamos sobre isso esses dias aqui. E Deus tem grandes coisas para esta igreja. Deus tem um futuro brilhante para esta igreja. Pode ser que esse seja um momento difícil, pode ser que esse seja um momento adverso, pode ser que esse seja um momento em que as oposições se levantem, mas primeiro, lembrem-se, vocês são os anônimos. Eu não conheço os seus nomes, vocês não me conhecem. E são vocês que vão lá no arraial dos sírios. Mas vocês não vão lá agora para buscar comida, porque vocês têm comida aqui. Vocês têm pão do céu aqui. Pão do céu fresquinho. Você não precisa nem pôr no micro-ondas para requentar, né? Para ficar morninho. Não, o pão, quinta-feira, né, eu tinha uma experiência de fazer um pão
há mais de 2 ou 3 meses, e aí cismei de fazer. Pensei que não ia dar certo, mas deu certo. Ficou bom, ficou excelente, fresquinho, assim apertando, macio, quentinho. A palavra de Deus não é pão requentado, a palavra de Deus é pão fresquinho do céu. É nova a cada manhã. Você tem o pão. O pão está na tua mão. E o pão está no teu coração. Não fique esperando que as pessoas venham aqui, mas se disponham nas mãos do Espírito Santo para sair, para chegar lá. Não é trazer gente de outra igreja para cá, pode ser que uma ou outra pessoa esteja desviada, aí é uma questão diferente, mas trazer gente de outra igreja para cá, encher a igreja de crente de outra igreja, não é isso, é buscar os pecadores. Buscar aqueles que vieram aqui só atrás de dólares e nunca encontraram Jesus. Quem sabe é aqui que eles vão encontrar o pão do céu. Quem sabe é aqui que eles vão encontrar o alimento que precisam. Que vocês não façam como qualquer outro, mas façam como os leprosos. Hoje é dia de boas novas. Podem repetir comigo, eu conto até 3 e você repete comigo. 1, 2, 3. Hoje é dia de boas novas. Uma vez mais, hoje é dia de boas novas. Uma terceira vez, agora para explodir o teto. Hoje é dia de boas novas. E vocês não podem sair daqui calados. Você vai encontrar. Dizem que Lutero falou que falar de Jesus é um mendigo levando pão a outro mendigo. Por quê? Nós estávamos nessa condição, mas encontramos o pão. Fomos alimentados, agora você tem que sair buscando os outros mendigos. Eu sei que isso dá trabalho, irmãos. Eu fui pregar numa igreja, pastor, eu sempre evito dizer o lugar e nome para não gerar aquela coisa que a gente sabe, né? E nós estávamos numa conferência, década da colheita, eu era um dos líderes da década da colheita, e fomos fazer a conferência, e no domingo, um dos nossos companheiros, pastor Luiz Cesário, já está com o Senhor, ele falou sobre os mendigos, né? Sobre os mendigos. E disse, é um grupo que está aí marginalizado, largado, ninguém procura, lá no Brasil tem muito, né? Aqui são os homeless, você vê poucos deles aí, né? Numa esquina ou noutra, mas no Brasil você encontra mendigo em cada esquina. E ele falou sobre isso, e um jovem ficou tão animado, naquele domingo, que ele saiu e catou todos os mendigos que ele encontrou. E ele trouxe naquele dia 16 mendigos para a igreja. Agora você imagina culto de domingo à noite no Brasil, que é o dia de você tirar o terno com cheiro de naftalina do guarda-roupa, o vestido de seda melhor que você tem, e vem para a igreja pegar o perfume, não é esses perfumes caros, não, é aquele de lavanda mesmo, né? Para ficar todo cheirosinho e tal, a igreja cheia, e aí entra aquele rapaz com 16 mendigos. E agora, onde botar esse grupo? Aí arranjaram 16 cadeiras lá na frente, puseram os mendigos lá, e quem ia pregar? Pobrezinho aqui, né? Fui pregar domingo à noite numa igreja no Brasil não é fácil, mesmo a Assembleia de Deus, né? Eu gosto muito de pregar em cultos de irmãs do círculo de oração. Como é bom pregar ali. É glória para tudo quanto é lado. As irmãs do coque. Preguei, no final fiz o apelo, e os 16 mendigos vieram à frente. Aí a igreja, né,
vibrou, aleluia, glória a Deus e tal. Eu só estou olhando, né? Terminou o culto, os mendigos não queriam voltar para a rua. Claro, né? E aí eu estou vendo o pastor coçando a cabeça para lá, coça para cá, e vai, e o rapaz atrás dele, e os mendigos atrás dele e tal. E aí ele chamou um presbítero, toma conta disso aí que eu vou para casa. E passou a bomba lá para o... Bomba entre aspas, né? A igreja hoje, às vezes, ela não está preparada para isso. Você tem os drogados, né? Eles estão aí. Eu geralmente lá, eu costumo orientar, quando trato dessa área de evangelismo, eu costumo orientar que a igreja pode fazer um convênio com uma dessas casas de recuperação, contribuir e etc. E manter sempre lá uma reserva de espaço quando precisar usar para mandar essa gente, porque elas precisam passar por um processo de desintoxicação, né? E até para poder exercer o domínio próprio e não voltar a cair no mundo das drogas. O mendigo é a mesma coisa. Nós temos uma irmã lá na região de Duque de Caxias, a irmã Rosita, né? Rosita Alves, que ela tem um abrigo de recuperação de mendigos, né? E sofre muita pressão, porque as exigências do governo são muitas, né? Sofre muita pressão, mas está lá fazendo esse trabalho, tem lá vários, e você pensa que é mendigo, não, tem engenheiro mendigo, advogado mendigo, ficou desgostoso porque perdeu a mulher, ou porque perdeu o emprego, aí vai para a rua, não quer saber mais de nada. É esse tipo de gente que está aí. O pão está na tua mão. As boas novas estão na sua mão. Hoje é dia de boas novas. Não é tempo de estarmos calados. E aonde nós estivermos, é tempo de as pessoas verem em nós o brilho da glória de Cristo na nossa vida e nos nossos atos. Que pelo menos os nossos vizinhos saibam que nós servimos ao Deus vivo. Amém? Quantos podem dar glória ao Senhor nesta noite? Aliás, nesta manhã. Vamos ficar de pé. Eu vou começar aqui, aí você vai segurando aí, inclusive, na letra, porque eu vou esquecer, viu? Quero voltar, princípio de tudo. Pode ser um pouquinho mais alto. Vamos lá. A gente tenta. Quero... Ok. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero volver ao passado. Eu quero reconstruir, tornar ao início, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor,
ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Essa canção foi feita pelo Jamires, já está com o Senhor, na época do Rebanhão, e ela foi trilha sonora daquela novela que contou a conversão da Darlene Glória, que se tornou depois Helena Brandão, que era o nome dela pessoal. É uma das canções perenes que a gente nunca deixa de cantar, e é uma chamada de arrependimento, de quebrantamento. Às vezes somos muito ortodoxos, como era a igreja de Éfeso, e nada a ver com a ortodoxia, mas a ortodoxia dela estava levando a um engessamento tal que ela estava perdendo o primeiro amor. Entender que aqueles que estão lá fora, eles estão perdidos, eles não têm banho, eles não têm nada, eles vão ter que vir do jeito que estão, do modo como estão, e é aqui que eles vão começar a mudar de vida. Então, a gente tem que quebrantar o coração e entender isso, e esse arrependimento tem que ser diário, permanente, todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós cogitamos de maus pensamentos e de preconceitos. E se existe uma coisa que na igreja não pode existir, é preconceito. Tiago escreveu dizendo que é normal, entre aspas, não é, que quando entra uma pessoa vestida de terno, gravata, sapato de verniz e coisa do gênero, você dá mais atenção do que aquele pobrezinho que entra mal vestido, largado, porque na sua e na minha cabeça a ideia é que aquele homem é o homem, é o tal. Na igreja não existe diferença. General, marechal, advogado, advogada, na igreja não existe isso. Se existe um lugar que iguala as pessoas, esse lugar é a igreja de Deus. Somos todos iguais porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Todos iguais. Não levante a cabeça e diga, não, eu sou a melhor porcaria nenhuma. Você é tão miserável quanto eu e depende tanto da graça quanto eu. É pesado dizer isso, mas é a verdade. Vamos cantar de novo? Será que é possível agora? Pelo menos a segunda parte. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quantos podem adorar? Adorem. Quantos podem glorificar? Glorifiquem. Eu quero voltar. E que a palavra tenha penetrado e que o Espírito Santo, naquelas partes que tenham ficado obscuras, o Espírito Santo possa trazer clareza e fazer com que você entenda. O que Deus faz está feito. E nada pode impedir. A própria palavra diz, operando eu, quem impedirá? Não há quem possa impedir a ação de Deus. Creia nisso, vivamos isso, confiemos na palavra, andemos na palavra e você verá que a parte de Deus, Deus faz.
Ele cumpre a sua palavra. Amém.